Olá pessoal, então vamos iniciar nosso vídeo para demonstrar como realizar a tarefa solicitada na disciplina da PPI. Então, fiquem bem à vontade, pois é uma tarefa bastante desafiadora, mas que tenho certeza que todos irão conseguir e que será muito útil para construir os conhecimentos, principalmente na área de banco de dados e SQL. Então, o primeiro passo é visualizar a imagem do modelo relacional que foi disponibilizado na disciplina, que é essa imagem que vocês podem ver aqui na tela, no qual foi criado um modelo relacional para uma biblioteca. Um modelo bem simples, poderia ser mais completo, poderia ter mais detalhes, poderia. Mas, como a gente está iniciando nessa parte, vamos ir com calma. Vamos fazer um modelo simples, mas que atende às nossas demandas. Bom, então vocês podem ver, conforme a imagem, em que criamos uma tabela livro, onde temos o seu código e dados essenciais de um livro, que é o título, edição, ano, assunto e ISBN. Também o autor, para conseguir normalizar essa tabela, então a gente criou uma tabela autor e uma tabela livro. Por que isso? Lembrando o conteúdo de normalização, se a gente tem mais de um autores, nós teríamos ali várias linhas repetidas com a mudança somente do atributo autor. Então, para evitar isso, a gente criou uma tabela autor e o código, então a gente cadastra os autores nessa tabela. E aí, quando a gente cadastrar o livro e ele tem, por exemplo, 3 autores, a gente só vai puxar os códigos dele e o código do livro e vai colocar na nossa tabela livro-autor. A mesma ideia para a tabela revista e autor, no qual a gente criou uma revista autor, sendo que na tabela revista a gente tem o código da revista, nome, tema, ano, número, ISN, que são os dados essenciais da revista, e aqui a gente cadastra os autores. Quando a gente for cadastrar uma revista, a gente tem que colocar os autores daquela revista. E aí esses dados vão ir na tabela revista autor, que vai fazer o link entre o livro e seus autores. Por fim, nós temos então a tabela usuário, que é uma tabela bem genérica, com nome, perfil, telefone e CPF do usuário, além do seu código. Como é que a gente faz essa ligação? Quando um usuário for fazer um empréstimo, a gente vai ter o código do empréstimo que vai ser gerado, numa nova linha, autoincremental, chave primária, e aí a gente vai ter uma data de empréstimo, a data que o livro foi retirado e a data que o livro deve ser devolvido. Além disso, nós temos o status do empréstimo, se aquele livro está emprestado, se aquele livro foi devolvido, ou se aquele livro passou da data de devolução e ainda não foi devolvido, enfim, os status possíveis de existirem. E ainda a gente tem o código do usuário, o código livro e o código revista, que é quando o usuário for fazer um empréstimo, vai ter esses dados da data do empréstimo, devolução e status, e o código do empréstimo, além do código do usuário. Então, por exemplo, o código 5 é o código do João, a gente vai saber que o João que fez esse empréstimo. E também o código do livro, que vai ser número 2. A gente vai saber, vai olhar lá, vai saber que o número 2 é o livro de banco de dados MySQL. Daí a gente vai saber que o João fez um empréstimo do livro banco de dados MySQL e aí os dados certinhos nessa tabela. Se não for livro, vai ser revista, um dos dois. E assim a gente consegue deixar essa tabela de acordo com as principais normas de normalização, as 3 principais funções de normalização. Bom, para começar então, olhem bem essa tabela, eu expliquei ela detalhadamente, deem mais uma olhada, e aí a gente pode começar a trabalhar para a criação do banco de dados e as tabelas do nosso banco de dados biblioteca. Bom, pessoal, então, feita a explicação do nosso modelo relacional da biblioteca, vamos iniciar o AMP Server. Vamos vir aqui no ícone, inicializar ele, Aqui o ícone na lateral inferior vai ficar vermelho, amarelo e, por final, verdinho. Então, todos os serviços estão rodando. Alguns podem ficar amarelo, mas rodar igual, não tem problema. Feito isso, a gente vai ir para o nosso navegador. No nosso navegador, nós vamos entrar no nosso localhost. Lembrando que o meu está com a porta 8080 porque eu troquei.
né? Então, o de vocês deve ser somente localhost. E aí, no caso, vamos acessar essa página inicial e entrar na ferramenta PHP MyAdmin. Aqui ela já entrou direto no meu, porque eu loguei anteriormente, mas se ela pedir, lembrem, né, deve não ter senha, se vocês não colocar nenhuma senha, deve ser root, R-O-O-T, e sem senha, usuário root e sem senha, ou alguma senha que vocês colocaram. Bom, aqui a gente tem a tela inicial do nosso PHP MyAdmin, que é o nosso gerenciador do sistema gerenciador de banco de dados MySQL. Bom, eu vou clicar aqui em base de dados para a gente começar a criar o nosso banco de dados. Anteriormente eu só vou deletar aqui essa biblioteca porque eu estava testando antes de começar o vídeo. Feito. Bom, a gente poderia fazer tudo isso de forma automática. Eu vou no final do vídeo apresentar isso, mas vamos primeiramente fazer usando SQL puro. Então, qual que é o primeiro passo para a gente fazer a criação do banco de dados? Vamos colocar aqui a nossa imagem para a gente ir acompanhando a tabela, as tabelas e o banco de dados. Vamos ver aqui do lado de base de dados em SQL. Como é que é o comando para a criação do banco de dados? É create database e o nome do banco de dados. Então vai ser tudo minúsculo, biblioteca. Feito isso, vamos vir aqui em executar. Ele vai dar a nossa linha verdinha. Se não deu nenhum erro, se não está aparecendo uma tela vermelha, vai dar a linha verdinha. E aqui na nossa lateral podemos clicar aqui em biblioteca, que é o nosso banco de dados criado. Novamente, a gente poderia fazer automaticamente a criação da tabela, mas vamos trabalhar com SQL puro. Aqui a gente começa a fazer a criação das tabelas do nosso banco de dados biblioteca. Então, como é que é o comando para criar uma tabela? Create table. O nome da tabela, então, vai ser todos primeira maiúscula e o resto minúsculo, livro. E aí, aqui em create table livro, eu vou colocar os meus atributos. Quais são os meus atributos? Começo com código livro, que é um integer, ou seja, um número inteiro. Auto incremente, ou seja, porque ele é uma chave primária, então o meu código, a cada linha que for inserida, esse auto incremento vai acontecer. Então começa em 0, vai em 1, 2, 3, 4, 5 e assim por diante. Lembrando, se vocês apagarem todas as linhas, ele vai continuar do último código que ele estava. Então se estava em 5, vocês apagaram toda a linha. Quando inserir uma nova linha na tabela, ela vai começar em 6. Ele é auto incremental e não volta para o 0. E aí também dizer que ele é primary key. Feito isso, vamos pôr uma vírgula e colocar título do livro. Título do livro é um varchar de tamanho 100. 100 caracteres está bom. Vírgula. Vamos para o próximo atributo, edição livro. E também é um varchar de tamanho 100. Ou seja, pode ter no máximo 100 caracteres. Ano. Publicação livro, que é um date. Assunto, que é um varchar. Vamos botar aqui 200. Pode ser um pouco maior o assunto. E o ISBN, que é um integer de tamanho 15. Feito isso, nós temos a primeira linha criada para trabalhar com a criação da nossa tabela livro. Vamos executar. Vamos ver aqui o que ele deu de erro. Ah, faltou uma. Aqui ao final, faltou um parênteses. Pronto, porque aqui tem um parênteses no início e um parênteses no final. Feito isso, vamos executar novamente. Deu a nossa linha verdinha e aqui na nossa esquerda nós podemos ver a tabela livro. Se eu clicar em livro e vir aqui em estrutura, posso ver que tem aqui, ó, todos os meus
elementos criados conforme eu defini, tudo certinho, prontinho. Beleza, vamos para a próxima tabela, que é autor. Vou clicar aqui em biblioteca, vou clicar aqui em SQL, vou vir aqui e vou dar aqui o meu create table, autor, código autor, integer, auto increment, primary key, vírgula, nome do autor, nome underline autor, varchar 100. Fecha o parênteses e dá um executar. Veio nossa linha verdinha, vamos aqui em autor. Perfeito. Criamos a nossa tabela autor. Vamos olhar a estrutura dela, tudo certinho. Bom, o próximo passo é criar a tabela livro autor. Vamos vir aqui em biblioteca, SQL, create table, livro underline autor. Vamos colocar código underline livro autor, integer, auto increment, primary key. E aí também vamos colocar código livro, que é um integer, e código autor, que é um integer. Feito isso, vamos executar aqui. Vamos colocar aqui executar. Veio a linha verdinha. Se a gente for aqui vir em livro autor, estrutura, temos aqui a nossa tabela criada. Bom, falta agora ainda 4 tabelas. Venho aqui em biblioteca novamente, SQL, e dou um create table revista. Quais são os atributos de revista? Código revista, integer, auto increment, primary key, vírgula, nome da revista, é um varchar de tamanho 100. Tema da revista, que é um varchar de tamanho 100. Ano, que é um date. Número, que é um integer. IISSN, que é um integer. Aqui podemos botar para número tamanho 15 e SSN tamanho 15. Fecha mais um parênteses no final. Feito, vamos executar. Ótimo, vamos aqui à nossa esquerda, revista, estrutura, código, nome, tema, ano, número e SSN. Perfeito. Voltamos à biblioteca, SQL, create table, revista autor. Lembrando que nós já criamos o nosso autor, está aqui à esquerda, então precisamos criar somente autor. Vamos colocar aqui código revista autor, integer, auto increment, primary key. Próximo é código autor, que é um integer, e código revista, que é um integer. Feito isso, vamos executar. Revista autor criada com sucesso. Podemos ver aqui. Próxima tabela é usuário. Vamos vir aqui em usuário, SQL, create table, usuário, código usuário,
integer, primary key, vamos seguir o padrão, auto-incremente, primary key, vírgula, nome do usuário, que é um varchar 100, varchar que é texto, né? Texto que inclui caracteres, letras e números e caracteres especiais. Integer é somente números inteiros, sem vírgula. Float é números com vírgula. Date é data. Time é horário. Date time é a data e o horário juntos. Bool é booleano, verdadeiro ou falso, 0 ou 1. Voltando aqui, nome do usuário, perfil do usuário, que também vai ser um varchar, pode ser 50. Telefone do usuário. Nós podemos aqui, pessoal, criar uma nova tabela, somente para os telefones, porque ele pode ter mais de um. Mas nesse caso eu defini que a gente vai criar somente um campo, ele só vamos anotar somente um número de telefone para ele, não mais do que isso. Então, integer, tamanho 15, e um CPF usuário, tamanho 15 também, antes integer, vamos colocar as coisas invertidas, e um parênteses a mais no final para fechar com esse parênteses aqui. Vamos executar, linha verdinha, sinal de sucesso, tabela usuário, estrutura, está aqui a nossa tabela criada com sucesso. Para finalizar, nossa última tabela, chamada empréstimo. Create table, empréstimo, certinho, código empréstimo, integer, auto-incremente, primary key. Próximo é data do empréstimo, que é um date, data de devolução, que é um date, status do empréstimo, que é um varchar de tamanho 50, código usuário, que é um integer, tamanho 12, código livro, que é um integer, de tamanho 12, e código revista, que é um integer, de tamanho 12. Fecha o último parênteses, código empréstimo, data do empréstimo, data de devolução, status, os códigos do usuário, que vai ser o código da nossa tabela usuário, o código do livro, que vai ser o código do nosso livro, lá da nossa tabela livro, e o código revista, que é da nossa tabela revista. Executamos, sucesso. Vamos vir aqui, empréstimo, estrutura, perfeito. Excelente. Bom, feito isso, nós temos o nosso banco de dados criado, com sucesso. Vamos fazer um pequeno simulação de inserção de dados. Vamos vir aqui em autor. Essa aqui é pequenininha, vamos testar com essa mesmo. Autor, SQL. Vem aqui no meu insert, autor, código autor, values. Vamos tirar aqui o código autor, vamos deixar só o nome do autor e vamos colocar aqui o value chamado Felipe. Vamos executar. Linha em seguida com sucesso. Vamos clicar aqui em procurar, ou aqui em autor. Vejam, código autor, nome do autor, Felipe. Por que eu não precisei colocar o código autor, especificar o código? Porque a gente definiu que ele é auto-incremento, então não é necessário colocar o código, ele faz automaticamente. Vamos testar novamente. Tabela autor, SQL. Clicamos aqui no insert, tiramos o código autor aqui, ó, e as aspas, deixamos só as aspas do nome autor
e tiramos aqui o value e colocamos entre aspas simples, Nunes. Vejam, autor, que é o nome da tabela, nossa tabela autor, comando insert, o atributo nome do autor e o valor que a gente quer colocar para o atributo nome autor, que é Nunes. Vamos executar. Sucesso. Vamos em procurar. Vejam aqui, ó, automaticamente criou em forma sequencial código do autor e nome do autor. Vamos apagar aqui, ó, manualmente, automaticamente mesmo, o número 1. Vejam, ele vai criar o próximo registro com o número 1 ou com o número 3? Vamos ver. SQL, insert, vamos tirar o código do autor aqui, nome do autor e value. Vamos colocar aqui, Becker, e vamos inserir. Executou, vamos em procurar, vejam só, código do autor, 3. Ou seja, incremental, seguiu a sequência que ele estava, o número 1 não existe mais e nem vai existir mais o nosso código número 1. Vamos fazer mais um aqui, ó. Vamos pegar um que tem uma estrutura maior para fazer um insert. Vamos ver aqui, pode ser o livro. Pode ser o livro. Tem um date, tem int, tem vários. Vamos ver aqui no SQL. Vamos clicar no nosso insert. Aqui vamos tirar nosso código, tá? Vamos deixar somente a partir do livro, ok? E aqui vamos tirar nosso valor 1. Vamos tirar aqui, tirar a vírgula, começar aqui. Aliás, vamos tirar tudo isso aqui que a gente vai colocar os valores aqui. Então, título do livro. Livro, teste, vírgula, edição do livro, número, edição 2, vírgula, aqui, sempre com as ações simples, vírgula, ano de publicação do livro. O ano é, entre aspas, simples, e aí, 2018, 6 de 18, vírgula, assunto, teste, vírgula, ISBN 12345. Se tudo estiver correto, vamos executar, vejam, aqui entre aspas simples, são strings, varchar, aqui é uma data, com este padrão que tem que ser, string, e aqui não precisa aspas porque é um número. Vamos executar, linha verdinha, sinal de sucesso. Clicamos em procurar, está aqui o código, está aqui o título, a edição, a nossa data, o nosso assunto e o nosso ISBN. Perfeito, pessoal. Fazendo um último teste, se eu quisesse fazer aqui o nosso select asterisco for um livro, vamos ver aqui sem o nosso where, ele vai trazer todos os resultados da nossa tabela livro. Perfeito. Se eu quisesse trazer somente o livro teste, select asterisco for um livro, where, nome, livro, igual a livro teste. Vamos executar aqui, ó, nosso atributo nome livro. Vamos trazer todos os atributos onde o nome do livro é igual a livro teste. Vamos executar. Deu um errinho. Vamos ver nome livro desconhecido aqui. Deixa eu ver aqui como é que tá. Título livro, desculpe, pessoal. Título livro. Então, select asterisco for um livro, where, título livro. Até foi bom acontecer isso para vocês perceberem que se o nome do atributo não estiver exatamente igual, ele não vai achar. Vamos executar aqui. Perfeito, agora sim, ó, select asterisco from livro, onde o título do livro é igual ao livro teste. Achou aqui. Se eu quisesse trazer somente o assunto, vamos executar aqui, ó, select assunto from livro, onde o título do livro é livro teste. Trouxe somente o assunto para nós aqui. Perfeito, pessoal. Então, manualmente, utilizando comandos SQL, conseguimos criar um banco de dados completo para a nossa biblioteca. A seguir, eu vou mostrar como fazer isso de forma automática. Bom, pessoal, como a gente fez essa tabela aqui
esse banco de dados e as nossas tabelas manualmente utilizando SQL, eu também vou mostrar como fazer isso de forma automatizada por meio do PHP MyAdmin. Então eu vou vir aqui, ó, servidor MySQL, cliquei aqui, base de dados, e vou deletar aqui o meu banco de dados, selecionei ele aqui, ó, e vou deletar. Vocês não precisam fazer isso, tá, pessoal? É só para demonstrar uma segunda forma de fazer isso de forma automatizada. Sempre prefiram praticar com SQL, ainda mais que vocês estão no começo, tentem fazer da primeira forma, porque essa aqui é quando vocês já sabem utilizar uma SQL. Bom, a forma automatizada é vir aqui, ó, base de dados, tem essa aqui nossos bancos de dados, a gente cria aqui, ó, biblioteca, e aí vamos criar o nosso banco de dados. Aqui a gente vai dizer o nome da nossa primeira tabela, que é livro. Ela tem 2, 4, 6 colunas. Vamos executar aqui, livro. E aí a gente começa a colocar código livro, título livro, edição livro, ano de publicação, livro, assunto e ISBN. Nosso primeiro é integer, vamos colocar aqui o índice dele é primary, ou seja, primary key. Colocamos aqui um executar na tela. Aqui a gente coloca um autoincremento, marca a caixinha de autoincremento, tamanho 12. O nosso título é um varchar, tamanho 100. Edição do livro é um varchar, tamanho 100, pode ser. Aqui é um tipo date, no nosso ano. O nosso assunto é um varchar, do tipo 200, tipo varchar 200. E o SBN tamanho 15. Vamos executar. Aqui clica em guarda. Se tudo deu certo. Aqui ele deu alguns errinhos, podem ignorar. Podem ver que aqui a nossa estrutura foi criada com sucesso. Vejam aqui, nossa tabela livro, nossa estrutura criada com sucesso. Aqueles errinhos são alguns bugzinhos que às vezes dá no nosso PHP MyAdmin, mas não se preocupem que está tudo tranquilo. Bom, aqui a gente pode vir aqui clicar em New e adicionar mais uma tabela. Por exemplo, aqui vamos adicionar autor. Autor. Opa, table name autor, aqui. E aqui código do autor. E aqui nome do autor. Tipo int, tamanho 12. Vamos colocar que ele é primária, ou seja, chave primária. Executar. Clicamos na caixinha para ser autoincremento. Aqui. E o nome do autor é um varchar 100. Vamos guardar aqui, ó, clicar em guardar. Vejam que agora ele nem deu erro mais, já voltou ao normal. Aqui temos a nossa tabela autor. Veja a estrutura, tudo certinho. Vou clicar aqui em New, dentro do meu banco de dados biblioteca. Vou clicar aqui, tabela, nome da tabela, livro, autor. Vamos dizer que ela tem o código livro, autor. O código autor. Código livro primeiro, código livro e código autor. Todos int, tamanho 12, tamanho 12, tamanho 12. Nosso código livro autor é o nossa chave primária, então vem aqui em primary, manda executar e clica aqui na caixinha autoincremento. Feito isso, vamos guardar. Perfeito, sem nenhum erro, está aqui a nossa tabela livro autor criado. Vamos para o próximo. Biblioteca, new, nome da tabela
revista. Aqui na revista nós vamos ter 2, 4, 6, então tá faltando aqui. Então vocês podem vir aqui, ó, adicionar columns. Selecionei mais 2, tem 4 aqui, ó, e executo. Ó, adicionou mais 2, tenho 6 agora. Então código revista, nome revista, tema revista, ano, número e ISSN. O código da revista é um inteiro de tamanho 12. Nosso índice é primary, chave primária, executar e clica na caixinha autoincremento. Nome da revista é um varchar de tamanho 100. Tema da revista é um varchar de tamanho 100. O ano é um date, não precisa botar o tamanho. O número é um inteiro de tamanho 15 e o SSN é um inteiro de tamanho 15. Feito isso, clique em guardar. Perfeito, mais uma tabela criada. Vamos para a tabela com o nome revista autor, revista underline autor, onde temos o código revista underline autor, o código autor e o código revista. Todos inteiros de tamanho 12, com exceção do nosso primeiro, que é o código revista autor, que é um índice primary, chave primária, executar aqui, autoincremento, marcamos a caixinha e guarda. Ótimo, faltam 2 tabelinhas. Vamos para a nossa tabelinha usuário. Aqui, ó, só tem 4 atributos, nós precisamos de quanto? 2, 4, 5. Então, aqui, ó, adicionar mais uma coluna, executar. Então, código usuário, tamanho 12, índice primary, executar. Autoincremento. Nome do usuário, perfil do usuário, se ele é professor, se ele é aluno, telefone do usuário, somente um, como eu falei, e CPF do usuário. O nome é um varchar de tamanho 100, o perfil é um varchar de tamanho 50, telefone de tamanho 15 inteiro e o CPF 15 inteiro. Guarda. Perfeito. Última tabelinha, empréstimo. Empréstimo tem quantos? Tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Aqui a gente tem 4, então mais 3 colunas. Executar. Feito. Código empréstimo. Inteiro de tamanho 12. Índice, chave primária, executar, autoincremento. Depois disso temos data do empréstimo, a data de devolução, o status do empréstimo, o código da revista, o código do livro e o código do usuário. Então, aqui na data a gente é do tipo date, as duas datas de empréstimo e devolução. O status é um varchar do tipo 50, um tipo varchar do tamanho 50. O código da revista, código do livro, código do usuário são de tamanhos 12 inteiros. Feito isso, já colocamos aqui chave primária, autoincremento, vamos guardar. Perfeito. Com isso, temos todas as nossas tabelas criadas de forma automática, sem mexer com linha SQL, mas, novamente, façam com SQL. Por quê? Porque é a melhor maneira de vocês aprenderem. Bom, pessoal, chegando ao final desse vídeo, peço que fiquem tranquilos, não se apavorem, façam com calma, que essa atividade é bastante desafiadora, mas é um desafio proposital. É algo para ver vocês testarem os conhecimentos de vocês se esforçarem, de vocês buscarem construir esse banco de dados e conseguirem realizar essa tarefa. Então, após terminar essa tarefa, tirem um print aqui da tela
tá? Com a biblioteca aqui, o banco de dados da biblioteca e o nosso banco de dados aqui criado, tirem um print e postem lá falando como é que foi a experiência de vocês, se vocês conseguiram criar com sucesso essa atividade.